Que alegria poder começar com vocês cantando "O Senhor é meu pastor", sabe? Canta comigo, mas assim, ó, você que está em casa, acompanhando, você que veio aqui no santuário, quem quer dizer "O Senhor é meu pastor, nada me faltará"? Então vamos juntos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, meus irmãos, há certas coisas que nos confortam e nos estimulam. Eu confesso para você o Salmo 22, sou apaixonado pelos salmos, faço a leitura orante, às vezes eu paro um pouquinho, vou para uma leitura, volto para os salmos, e o salmo que diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". E como eu sei que muitas pessoas estão aqui abatidas, cansadas, sabe, cansado, como às vezes a pessoa diz: "Padre, eu estou cansado de levar no lombo, Padre, estou cansado de rezar, Padre, o que está acontecendo? Está difícil". A gente olha para o Brasil, desanima. Vocês cansam? Cansa a enfermidade, não é verdade, filho? Está numa cadeira de roda. Eu sempre olho e digo: "Senhor, afofai". É verdade. A gente tem que ter muita compaixão, não é pena, mas muito compaixão com as pessoas. E a partir do momento que a gente perde esse lado compaixão, você deixou de ser cristão. Porque Jesus era um homem extremamente, interiormente, tem que ter palavras mais fortes, mas no fundo eu quero que a pessoa entenda, as entranhas de Jesus é compaixão. Tanto na devoção do Sagrado Coração, das Santas Chagas, é compaixão. Por isso eu queria que cada um se sentisse como essa ovelhinha aqui, ó. Quem está machucado, doente, quem está se sentindo cansado, ou quem se perdeu na labuta, eu queria que você que está em casa também, tem gente que acompanha essa missa, gente, aqui a igreja está cheia, sei que tem gente lá embaixo já no estúdio, mas tem gente que acompanha pela televisão, pelo rádio, pelos aplicativos. Eu queria que, não importa que você estivesse longe do Brasil, eu queria que você dissesse: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Você está cuidando de um doente, não é, Cristina? Não é, Cristina? Eu digo assim porque eu olho para as pessoas, eu sei um pouco, e é isso que eu queria que você desenvolvesse, que na vida as pessoas que estão do teu lado é para você se ter compaixão e estar junto, porque o Senhor está junto conosco. Não sei se é isso que você entende, que o Senhor disse: "Eu vou estar contigo sempre". Você pode ser um salafrário, mas é meu filho. Você pode ser um pecador, mas eu morri por você. Eu vou te resgatar. Filhos, quando eu li antes da missa esse texto, Deus me deu uma luz, e é só pelo Espírito Santo, porque é muito rápido, e eu rezei isso, presta atenção: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem. Essa intimidade com Jesus, de exatamente reconhecer os apelos de Jesus. E acredite, não há outro pastor que possa nos dar eternidade. Às vezes a gente pode até seguir outras vozes, mas eu lhes garanto, no futuro você vai se decepcionar, você vai sentir um vazio tão grande na tua vida, que você vai falar: "Eu entrei nesse poço, nesse lodo". Eu lhes dou a vida, e elas jamais se perderão. Agora preste atenção:
elas jamais se perderão se não quiserem. Porque o próprio nosso Senhor diz depois assim, e isso eu acho extremamente comprometedor: ninguém vai arrancá-la da minha mão. O diabo não tem poder sobre eu e você, e nenhuma força, potestade pode nos arrancar da mão de Jesus. A mão de Jesus tem poder, a mão de Jesus tem o sinal, as santas chagas gloriosas, que quando o diabo se aproxima, é só lhe mostrar a obediência ao Pai, e o inimigo foge. O diabo tem medo de Deus e nunca vai me arrancar e te arrancar da mão de Jesus. Que bom, não é? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é bom, mas Ele nunca vai nos prender na mão. Um pai, uma mãe, pega uma criança e gruda na criança, ainda mais quando está em perigo, não é? Quem tem filho pequeno? E se vier um ladrão para arrancar, pode arrancar a vida, mas a criança não arranca. É ou não é assim? Agora, a criança pode escapulir. Ninguém vai arrancar da mão de Jesus. Mas se eu e você, como ovelhas, não quisermos ficar na mão do Senhor, Ele tem que obedecer o livre-arbítrio. Ele com muitas lágrimas nos olhos, porque Deus chora, com muito pesar no coração, porque Deus ama, com muita dor na alma, porque Deus é incapaz de não amar. Ele vai filho, mas não saia, mas você pode ir. Ele não pode segurar, porque Ele estaria ferindo o que Deus deu de tão precioso, que nos faz ser humanos: a liberdade. É por isso que às vezes nós nos machucamos, porque descemos dos braços de Jesus, largamos os ombros do Senhor, e jovens, adolescentes, ou mesmo na nossa idade já adulta, e queremos nos aventurar, aí nos machucamos, nos ferimos. Como Jesus disse: meu Pai me deu essas ovelhas, e é maior que todos, ninguém pode arrancar da mão do Pai. Não pode, por força não, mas que coisa, né? Ele nos dá essa possibilidade de, por nossa liberdade, sairmos dos braços de Deus. Se por nossa liberdade abandonarmos tudo como filho pródigo, a deixarmos todo o zelo, carinho e proteção de Deus, e ir para o mundo de devassidão, de pecado, de erros. Esse é o nosso Deus, e isso é o amor de Pai, esse é o amor de Jesus. Então a mesma certeza que temos que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se nada me faltará, por que eu vou procurar lá fora? Ou você está ainda com aquela ilusão de que longe de Deus você pode ser mais feliz? Ô filho, nunca! O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então o que você está procurando em outros ídolos? Se nada te falta, por que procurar em outras mesas? Se nada te falta, para que procurar em outras coisas? Ah, padre, a gente é assim. Não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho falado e pregado no Brasil inteiro, o nosso DNA é de Deus. Nós não somos um animal irracional no cio e nos meros impulsos. Ah, meus irmãos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu te pergunto, e me pergunto, por que largar os braços de Deus? Responda para você.
Responda para você mesmo: o que te fez largar a mão poderosa de Jesus? A primeira leitura é triste, porque é mais ou menos isso que acontece. Jesus judeu, os apóstolos judeus, o Pentecostes, o primeiro, porque teve muitos, aconteceu em Jerusalém com os apóstolos, com Nossa Senhora, onde aconteceu a primeira novena. A primeira novena foi com Maria e os 11, pedindo o Espírito Santo, e a partir dali milagres e prodígios começaram a acontecer. No templo, Pedro andando, veja meus irmãos, Pedro andando e uma pessoa lhe pede: me dê uma ajuda. Um paralítico, e Pedro se vira e diz: ouro nem prata eu lhe dou, mas o que tenho lhe dou, em nome de Jesus, levanta-te. Um judeu. Depois tantos outros milagres, mas o texto de hoje mostra que aqueles judeus não quiseram saber de Jesus, já o mataram, tiveram uma segunda chance de vê-lo ressuscitado, não viram, e na liberdade largaram a mão do Senhor. Não foi Cristo que os perdeu, não foi arrancado, foi deixada. E por isso a primeira leitura fala do início de um outro Pentecostes, de uma guinada, o que não deve ter sido fácil para os apóstolos. Aquela ovelha de Jerusalém, aquelas ovelhas, os judeus, não quiseram Jesus, e Paulo diz: agora nós vamos para os pagãos. Você entende que isso é real? Você entende que se você tem um carisma, cuide, porque você pode perdê-lo. Se você está vivendo na graça de Deus, cuide, porque pode perder essa graça. Que se temos as oportunidades, cuide, para que essas oportunidades não passem sem que você as aproveite. Se você está no momento que sente essa presença de Deus, se aproprie, porque aquilo que nos foi dado, se não pego, será tirado. Jesus já disse isso. Filhos queridos, os Atos dos Apóstolos fala de Paulo e Barnabé tendo que mudar o destino do cristianismo. Não porque o inimigo tirou das mãos de Jesus, porque eles não quiseram, como nós não queremos. Na própria devoção das Santas Chagas, dolorosas e gloriosas, falamos das gloriosas. Ele falou com tanta clareza: eu curarei suas feridas, eu vou enfaixá-las, eu cuidarei de todas as suas chagas, eu as curarei. E Ele faz. Mas e se nós nunca deixamos Ele nos enfaixar? Se nunca nós deixamos que o sangue dEle recaia como uma aspersão nos nossos pecados? Não é que Jesus não seja glorioso, suas chagas não sejam benditas, é que Ele não pode agir em nada com o meu não. Tem até na primeira leitura uma frase, na segunda leitura, que diz assim: os que estavam predestinados ao céu foram. Dá uma impressão, e aqui a palavra predestinado é um perigo. São dois temas que na teologia são perigosos: predeterminação e predestinação. Mas eu vou explicar a palavra. Não é que estavam predestinados como se Deus escolhesse aos outros, não. Aqueles que queriam a eternidade, aqueles que querem uma vida como o rebanho do bom pastor, seguiram, os outros não. Será que estamos nesse caminho? Eu te pergunto sinceramente, responda para Jesus: o Senhor é meu pastor. Canta agora. E nada me faltará. Fale de novo
Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você está convencido disso? Então não fuja de Jesus. Não saia dos seus braços, dos seus cuidados. E como diz, Ele conhece as ovelhas, e as ovelhas o conhecem. Então não deixe de ouvir a voz do Senhor. Hoje a igreja pede, e faremos depois das preces, a oração pelas vocações. E eu quero pedir a vocês, rezem, porque precisamos de sacerdotes santos e fervorosos, sim, mas precisamos que continue esse bom pastor a agir na igreja, que cada um aproveite a oportunidade. E como diz a primeira oração, a eucologia da oração diz: para que nas nossas fraquezas encontremos a fortaleza do pastor. Amém. O Senhor é meu pastor, em pé, e nada me faltará. mais uma vez. O Senhor é meu pastor, E nada me faltará. O Senhor é meu pastor.